por causa do teu amor, vivo para ti. Por causa da tua dor, descobri o amor. Mateus 21, versículo 28. A parábola dos dois filhos. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Quem tem obedecido a mãe essa semana aí? E o pai? Amém. Eu também obedeci a minha, graças a Deus. Lembra que você sendo obediente, Deus vai acrescentar anos de vida para você, ok? Lembra disso, sempre, sempre lembra disso. Mateus 21, versículo 28. Nós vamos manter acesa essa chama, certo? Então, se mantém no espírito aí, viu? Se mantém no espírito, porque esse fogo não pode apagar. A parábola dos dois filhos. O que acham? Havia um homem que tinha 2 filhos. Chegando ao primeiro disse: Filho, vá trabalhar hoje na vinha. E este respondeu: Não quero. Mas depois mudou de ideia e foi. O pai chegou ao outro filho e disse a mesma coisa. Ele respondeu: Sim, senhor, mas não foi. Qual dos dois fez a vontade do pai? O primeiro, responderam eles. Jesus lhes disse, Jesus estava falando para os discípulos, ok? Através de parábolas. Digo-lhes a verdade, os publicanos e as prostitutas estão entrando antes de vocês no reino de Deus. Porque João veio para lhes mostrar o caminho da justiça, e vocês não creram nele. Mas os publicanos e as prostitutas creram. E mesmo depois de verem isso, vocês não se arrependeram nem creram nele. Amém? Olha que interessante. O que significa isso? Jesus estava pregando através de parábolas por um entendimento espiritual. Amém? Na maioria das vezes Jesus vai falar isso. Através de parábolas ele quer falar com você. Não através de símbolos, mas através das parábolas. Então você que tem o Espírito Santo, você vai conseguir ouvir o que Deus quer falar. Jesus disse que havia 2 filhos. Um foi sincero, falou que não queria ir trabalhar, mas acabou indo por respeito. O outro disse que ia trabalhar e acabou não indo. Foi falso com o pai dele. Mentiu. E aí Jesus perguntou: qual desses fez a vontade do pai? E eu pergunto a vocês: qual deles fez a vontade do pai? Primeiro, Deus, Ele quer um coração sincero, correto? O primeiro filho foi sincero, não foi? Ele não queria ir trabalhar, mas ele obedeceu e foi. Quantas vezes nós recebemos alguma coisa para fazer e a gente prefere mentir só para agradar o pai, ou o patrão, ou o professor na escola? Jesus deu uma analogia ali. Ele falou: até os publicanos e as prostitutas entrarão no reino de Deus antes de vocês. Ele estava falando isso para os discípulos dele. Olha só que tremendo. Mas sabe de uma coisa? Deus, Ele abomina o pecado, mas Ele ama o pecador. Não é isso que a gente sempre fala? Por isso que eu sempre falo para vocês, não importa, em primeira instância, o que você está fazendo de errado. Porque a solução é você se arrepender, pedir perdão. E você será perdoado, porque Deus é misericordioso para fazer isso. Mas os discípulos não tinham entendido por quê. Por quê? Porque Jesus, nós
que estamos ao seu lado todos os dias, não entrarão. Não estaremos na frente do publicano e da prostituta. Por quê? Por que será? Qual é a diferença entre um publicano e uma prostituta dos discípulos que eram uma bênção e estavam do lado de Jesus? A sinceridade de coração. Por isso que eu falo para vocês, às vezes, vocês vêm aqui na frente porque eu peço. E eu não quero mais isso. Eu quero que você tenha a mesma atitude do primeiro filho. Sinceridade. Ó, eu não quero, não tenho desejo de ir na frente. Mas vem para me agradar. Eu não preciso que nenhum de vocês venha me agradar. Mas sabe o que é legal? É que a sua sinceridade faz Deus ficar mais feliz. Porque você, nessa época da idade de vocês, vocês tomam decisões que vão influenciar lá no futuro. Lá no teu futuro. Eu lembro, teve várias decisões que eu tomei nessa época de vocês, até mais cedo, que eu colho consequência até hoje. Até hoje. Mas Deus me perdoa. Ele me perdoa de tudo que eu fiz. Mas a consequência fica e eu tenho que arcar com isso. O que a gente passa aqui para vocês é que vocês não precisem repetir os erros dos mais velhos. Então, se às vezes eu falo alguma coisa, seu pai, sua mãe fala alguma coisa, obedeça. Talvez na hora você não vai entender. Na hora você não vai entender. Mas lá na frente, pode passar anos, você vai conseguir. Você vai conseguir entender. Às vezes a gente fala através de parábolas também aqui. E vocês não entendem. Mas eu quero dizer para vocês que, mesmo para aquele que não entende, mesmo para aquele, Deus tem um plano B para você. Deus tem um plano B. Porque às vezes você pensa assim, eu só estou indo para a igreja para não ir aceitar as coisas do mundo e coisa e tal. Mas não é isso. A gente já aprendeu que a igreja é você mesmo. Você faz a diferença na tua escola, na tua casa, através da obediência. Eu sei que é difícil. Às vezes tem pessoas que não nos entendem. Às vezes a gente está na razão, mas as pessoas não entendem a gente e acham que elas estão na razão. Mas Deus, Ele é justo. Deus é um Deus de justiça. E tudo que é certo vai continuar certo. Pode não ser na hora, mas vai continuar certo. Então às vezes tu fala, eu não fiz aquilo, mas minha mãe acredita que eu fiz. Ora, uma hora vai vir a verdade à tona. Uma hora vai vir. E aí vai ser uma bênção. Porque a união que você vai ter com a sua família, ou com sua mãe, ou com seu pai, vai ser maravilhoso. Eu já passei por várias coisas. E eu lembro, às vezes, minha mãe falando, olha, leva casaco porque vai ficar frio. E eu não levava casaco. E cara, eu ficava com frio. Porque a mãe ou o pai, eles falam pro teu amor, porque eles te amam. E você chega lá, não vou levar casaco, né? Não vai ter ninguém de casaco lá, eu falava. Como se eu fosse me importar com as outras pessoas. Às vezes você é assim, não é?
Vou levar guarda-chuva. Eu odeio usar guarda-chuva. Meu Deus. Mas várias vezes eu fiquei na chuva porque minha mãe falou, leva guarda-chuva. E eu, não mãe, não precisa. Meu. Ficava resfriado com isso. É a consequência. Então, às vezes a gente acha chato a cobrança. Mas não é uma cobrança. Porque se ela fala, ou se o teu pai fala, é porque ele te ama. Se não falasse, não falava. Se não te amasse, ele não falava. Certo? Porque quem não ama não se importa com você. Não vai falar nada mesmo. Não vai se importar. Para eles, tanto faz como tanto fez. Quando há uma cobrança, quando alguém te aconselha a fazer alguma coisa, é porque te ama. Você já reparou? Parou para pensar nisso? Pare para pensar. Um dia, quando você tiver lá aos 25 anos, uns 20 anos já, 22, vai sentir muita falta dessas cobranças. Muita falta. É sério. Porque daí você vai achar que você já é adulto, mas você ainda não é adulto. Você só é adulto realmente, isso foi uma coisa que eu aprendi há pouco tempo. Você só é adulto realmente quando você constitui uma nova família. E você só faz isso quando você casa. Tá entendendo? Porque daí você tem uma responsabilidade sua. Então, se você é solteiro, você ainda é criança. Eu sou uma criança ainda. Você só se torna adulto quando você constitui uma nova família. Dessa vocês não sabiam, né? Viu? E enquanto isso, a gente precisa dos conselhos da mãe, do pai. Estão entendendo? O que eu peço para vocês hoje? Sigam o exemplo do primeiro filho. Coração sincero. Coração sincero. Às vezes, teu pai e tua mãe vai falar uma coisa e tu... não acredito, chatice isso. Tá entendendo? Mas não é. Não é mesmo. É a melhor coisa do mundo. É a obediência. Sabia? Eu digo isso de coração. É através de parábolas que Jesus falava. Então aquele que tem ouvidos ouça, que a obediência leva ao discernimento correto de uma pessoa adulta. Então se você quer ser adulto antes de ter uma nova família, obedeça. Obedeça. Que você vai ver se Deus não vai abrir as portas do céu para você. E derramar bênçãos atrás de bênçãos. E pecou, é fácil. Se arrepende e pede perdão. Simples assim. Amém?